Atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol! Uma beleza de gol! Gol do Brasil, Pelé! Fala pessoal, está começando mais um Podiumcast, seu podcast de educação física e ciências do esporte. Hoje é o meu prazer de entrevistar nosso querido Uiraçu Borges, nordestino cabra da pesca que ama caçar, mas não comer bagurizo na praia. Nascido no dia do carnaval em Colônia, veio para a Europa para ser babá e por aqui ficou. Estudou psicologia em alemão, recentemente defendeu sua tese de doutorado em inglês, eu estava lá. Ama falar de música brasileira e toca baixo muito melhor do que o campeão do Charlie Brown. Fala 4 línguas e é um pesquisador pioneiro no uso do TVNS. Querido Uri, como você está? Bom, depois dessa apresentação, estou ótimo. Muito bem, obrigado. Show de bola. E além do nosso ilustre convidado, temos hoje a presença marcante de Ricardo Júnior, estudante de Educação Física e Saúde da USP Leste. Fala, Ricardo, tudo beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado, Walter, pela oportunidade. Tamo junto. E além deles, temos também José Marcelo, preparador físico do time de futsal MFC Norilsk, Nickel da Rússia e head trainer da Concept Training Brasil. Fala, Zé, tudo bem? Fala, Valtinho. Tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse podcast junto com o Uri e com o Ricardo, falando de ciência e fazendo essa ponte com a prática, que é onde atualmente eu atuo né, na preparação física aqui da equipe do Norilsk Nickel da Rússia. Uri, vamos direto ao ponto. Eu queria saber um pouco mais dessa sua publicação intitulada Using Slow Pace Breathing to Foster Endurance, Well-being and Sleep Quality in Athletes During COVID-19 Pandemic. Como você teve a ideia desse paper e qual é a história atrás desse paper? Esse paper é o resultado de um como é que chama? De um grant, esqueci a palavra agora. Um fomento. Eu dei entrada aqui no Ministério no Instituto Federal Alemão de Esporte, Ciências do Esporte. Eles tinham feito um edital para o assunto Covid e atletas. Eles queriam alguma coisa com Covid e atletas. E no verão passado, assim, em junho mais ou menos, eu escrevi essa proposta para receber os fundos, né? E aí daí que surgiu essa ideia. Eu tenho um background bastante ciência de base, né? Pesquisa de base. Trabalhei com estimulação transcutânea do nervo vago e efeito nos processos cognitivos e fisiológicos. Então, eu quis ir um pouco mais para essa área de psicologia do esporte. Afinal, eu estou trabalhando na German Sport University, que é uma área, né, que é uma universidade só especializada, assim, basicamente especializada em esporte. É uma grande oportunidade de trabalhar nessa área dentro dessa universidade. Então, eu vi como uma ótima oportunidade de ir nessa direção através desse edital. Então, escrevi junto com o Silvan Laborde e Babette Lobinger, meus colegas lá do Instituto de Psicologia, e pensamos uma proposta de uma intervenção para atletas nesses tempos de Covid-19, que a gente vai falar sobre isso ainda, né, nessa conversa, imagino. Por isso não vou entrar em detalhes. Então, basicamente, foi aceito, né, para minha felicidade. Eu podia continuar lá na German Sport University, como pós-doutor, projeto de pós-doutorado, e aí basicamente estava escrito o paper já, em alemão. Era só, claro, detalhar mais essa parte da teoria, da parte das evidências científicas, né, porque uma proposta para fundos, para angariar fundos, tem muita essa questão administrativa que você escreve, você tem que pensar bastante em project management, né, gerenciamento de projetos. Então, nesse paper, eu basicamente peguei a ideia e aprofundei no sentido dos mecanismos de ação, dos processos que eu imaginei que valeriam a pena ser investigados.
Aí daí foi basicamente, foi natural o surgimento desse paper, baseado nessa proposta que a gente escreveu. Entendi. Eu achei bem legal a sua humildade falando que foi simplesmente teve que traduzir do alemão para o inglês, assim, uma coisa que a gente tem que fazer em casa, a gente ou limpa, lava a louça, ou a gente traduz projetos de alemão para o inglês. Muito bom. Uri, eu tenho uma segunda pergunta aqui, que é a seguinte: quando eu li a sua publicação, fica bem claro que você tem 3 benefícios que você prediz e propõe que o slow pace breathing, como uma técnica, pode ajudar atletas, que é a endurance, que é o bem-estar e a qualidade do sono. Você poderia falar um pouquinho por que você acha ou que você prediz que esses são os 3 pontos que, de forma geral, vão ter mais benefícios usando essa técnica? É o seguinte, sobre isso, é possível que existam outros outcomes, né, outras variáveis que valem a pena ser estudadas, tá? É bom deixar isso bem claro. Isso foi o que, digamos, foi o conveniente baseado na minha rede de contatos, né? Por exemplo, além dessas 3 coisas, aliás, essas três variáveis finais, digamos assim, são o resultado de mecanismos que eu imagino, não é que eu imagino, é baseado em evidência, obviamente, mas através da evidência que eu encontrei na literatura, que eu imagino que tem esse efeito, né? Então, isso vai através da atividade parasimpática no corpo e a função pulmonar. Então, o que eu digo conveniente é porque eu conheço gente, né? O Florian Javel está nesse projeto comigo. Ele tem expertise exatamente nessa área de atividade pulmonar. Eu tenho conhecimentos nessa área de atividade simpática, o Silvan Laborde também. Então, a gente pensou em possíveis efeitos benéficos de slow pace breathing através desses 2 mecanismos, né? Sistema simpático e atividade pulmonar. Então, entre várias coisas, as coisas que a gente achou que tem a ver com atletas são exatamente esses 3. A resistência atlética, né, a resistência aeróbica, o bem-estar, a sensação de bem-estar e qualidade do sono. Então, foi basicamente dessa forma que a gente chegou nessas 3 variáveis. Entendi. Na conversa de bastidores aqui, o Zé tinha falado que a questão da qualidade do sono é uma coisa bem interessante, porque ficou bem evidente que a rotina, por causa da pandemia, não só mudou os hábitos, mas também quando as pessoas vão dormir, se o atleta não tem competição ou se não tem treino, ele também, por conseguinte, pode ter alterado a qualidade do sono dele. E é bem interessante pensar, já que talvez você poderia oferecer esse projeto para ser testado, ligado a pessoas que estão no alto rendimento agora ainda e tendo esse estilo de vida de competição durante a pandemia. Ricardo, você queria fazer uma pergunta? Isso, obrigado. Então, Uri, com relação a gente viu um movimento nas redes sociais, né, principalmente no ano passado, ali em março, que a gente não sabia exatamente o que ia dar essa pandemia, o que ia acontecer e tudo mais. A gente viu um movimento, né, do pessoal da educação física, de professores, tentando levar a atividade física para as pessoas, justamente justificando por causa de uma melhora do sistema imunológico. E é uma questão que vocês tratam bastante no texto, que é a ideia de que se tem uma curva em J, né? Então, se essa curva em J ela melhora a resposta imunológica das pessoas para a atividade física de um sedentário, ela pode ser prejudicial para o atleta, né, que está na outra ponta dessa curva em J. Então, principalmente o atleta de endurance e tudo mais. E eu queria saber o quanto que essa sua proposta dessa respiração mais lenta, dessa estrutura que vocês propõem no artigo, o quanto que isso pode ajudar as pessoas, não necessariamente atletas, se vocês têm alguma ideia de trabalhar com isso no futuro, ou se ainda é uma ideia distante e vocês preferem pensar só em atletas por enquanto. Pois bem, o slow pace breathing, né, que é essa técnica de respiração, ela já foi estudada de diversas formas, há décadas, está crescendo até mais o interesse ultimamente. Ela já foi testada em pessoas saudáveis, que eu saiba também foi testada em pessoas com algum tipo de doença também, que tem mais potencial para melhora, né? E atletas
tem até uma meta-análise recente do Lehrer, que é uma das maiores pessoas nessa área, que ele estuda exatamente a influência de slow pace breathing em diversas áreas. E de fato, isso é uma questão que é muito importante ser levada em consideração. O público-alvo dessa técnica, dessa intervenção, né? O atleta, ele já tem, né, por definição, né, do dia a dia dele, é definido assim, uma função pulmonar melhor do que de uma pessoa sedentária, e tem um sistema parasimpático também com melhor funcionamento, tem mais controle sobre o sistema autônomo central. Então, isso é uma coisa que sem dúvida tem que ser testada ainda. Esse artigo que a gente está falando agora, ele é um artigo chamado um perspective paper. São possíveis relações que foram pela primeira vez em um artigo científico trazidas juntas em um modelo só, né? São várias evidências separadas, e eu proponho slow pace breathing para testar em futuros experimentos se você pode aumentar melhorar o rendimento, né, dessas variáveis, né, dessa performance atlética. Mas é importante, eu até escrevi isso também no artigo, se não me falha a memória, que é importante levar em consideração exatamente o efeito teto, acho que chama assim, de os atletas já estarem muito bons nesses quesitos função pulmonar e função parasimpática. E a pergunta é possível ainda melhorar mais ainda? Então, assim, se você me pergunta, eu diria mesmo que para pessoas sedentárias, e melhor ainda para pessoas com alguma doença que interfere negativamente no sistema autônomo central e nas funções pulmonares, elas têm mais potencial para apresentar melhoras com o slow pace breathing. Em atletas, a ideia é, através de uma função de restauradora, digamos assim, slow pace breathing poderia acelerar o processo de recuperação depois de uma infecção através de Covid-19. Né? E a questão preventiva é uma questão também que tem que ser experimentada, tem que ser testada empiricamente. A pergunta se slow pace breathing também tem a capacidade de aumentar as funções fisiológicas, que eu discuti nesse paper com meus coautores, para então ter uma função preventiva com relação ao Covid-19. Não é nada provado no contexto de Covid-19 e atletas, é algo que tem que ser testado no futuro. Na equipe atual que eu estou, no começo da temporada, a gente teve um surto aqui, só 2 jogadores não pegaram. A maioria foi assintomático, alguns sintomas bem leves, e ninguém no hospital, enfim, correu tudo dentro de uma certa normalidade. Mas eu tive um caso de um jogador que veio me relatando um mês depois de voltar, que ele continuava sentindo um pouco de falta de ar, parecia que não conseguia inspirar, respirar. E, eu fiz uma dinâmica com ele de respiração normal, exercícios respiratórios normais, mais associado com as atividades, né, de treino mesmo, para melhorar as capacidades físicas. Mas qual a sua opinião? Se eu tivesse utilizado a respiração mais lenta, eu teria mais benefícios? Zé, se o seu atleta que apresenta sequelas, ou apresentava, teria tido mais benefícios através de slow pace breathing, comparado com o que você fez com ele, com a base de evidências atual, não é possível te dizer ainda com certeza, certo? Isso é um assunto ainda, aliás, isso é um foco de pesquisa que ainda tem que ser investigado mais profundamente, né? No entanto, o leque de evidências que temos até recentemente, nos estudos empíricos até recentes, nos leva a crer que slow pace breathing tem o potencial de reforçar o funcionamento de processos fisiológicos que são relevantes para a performance esportiva, né? Agora, o que eu falei para você, o que eu falei para o Ricardo, também vale para a sua pergunta, né?
ainda está em aberto, ainda não está claro, né, o quanto slow-paced breathing tem o potencial de reforçar, de melhorar, de otimizar esses processos, né, já que os atletas eles já têm uma fisiologia bastante boa para esportes, né? Por exemplo, dois mecanismos importantíssimos que slow-paced breathing tem um potencial de melhorar, né, de atuar, que é a troca gasosa, né, dentro do pulmão e a atividade parasimpática. São duas coisas que no atleta já funcionam muito bem. A troca gasosa dentro do pulmão de um atleta já é bastante otimizada e a atividade parasimpática de um atleta, em comparação com uma pessoa sedentária, já é muito superior, né? A pergunta é qual a diferença que o slow-paced breathing vai fazer. É exatamente isso que a gente está investigando nesse nosso projeto, né, que culminou nesse perspective paper, né, que a gente está falando sobre ele. Agora, se seu atleta, o atleta com que você trabalha, ainda tem sequelas, né, do long COVID, né, como se chama na literatura em inglês, sim, eu diria sim que slow-paced breathing tem o potencial de acelerar a reabilitação desse atleta, né, fazendo voltar para o campo, para a quadra, no seu caso, talvez mais rapidamente. Não é o que eu digo, né, sem ter testado isso especificamente em atletas. O bom de slow-paced breathing é que é uma respiração que você pode facilmente aplicar. No entanto, tem uma contraindicação, né? Você tem que observar se o atleta está apresentando hiperventilação durante o exercício. Em alguns indivíduos, isso acontece, né? Isso faz com que ele que seja expelido mais um excesso de dióxido de carbono, né? Isso pode até levar a acidose no sangue, né? Um aumento no dióxido de carbono no sangue. Por isso é bom você observar como o seu atleta reage. Mas eu diria que, tirando isso, não tem nenhum problema aplicar slow-paced breathing, de acordo com o que eu saiba, né? Eu recomendaria você aplicar essa respiração para reforçar processos fisiológicos, né, como eu já disse, que talvez foram abalados, digamos assim, foram prejudicados pelo Covid, né, pelo vírus, né, o SARS-CoV-2. Legal. É interessante que esse modelo de perspective paper são papers que usam dados anteriores ou até mesmo revisões anteriores. Eles meio que têm o poder de dar uma luz em possíveis direções nas quais, claro, a partir de testes você tem que testar se sim ou não essas premissas podem ser de fato como você prediz ou não. Isso é bem interessante. E falando exatamente disso, Uri, a gente sabe que ciência do esporte tem esse ar de ser muito prático, mas a gente sabe que o processo de revisão de um paper é um trabalho muito doloroso. Não é como fazer um post no Facebook ou no Instagram. Você realmente passa por um processo de revisão. E exatamente sobre isso eu queria saber. Como foi o processo de revisão desse paper? Como os pares viram essa proposta que você fez? De fato, você fez uma boa comparação. Essa é uma grande diferença, né, entre o que é escrito como artigo científico e num post no Facebook, né? Isso faz diferença, realmente. A revisão. Isso é o diferencial, né, entre ciência e não ciência. O processo foi bastante positivo. A gente publicou esse paper no periódico Frontiers in Psychology, e essa editora Frontiers é conhecida por ser relativamente rápida no processo de revisão. Eles também fazem muita pressão nos revisores para eles serem rápidos. E essa é uma outra história. A gente poderia fazer um podcast só falando como ser revisor do Frontiers. Mas eu gostei. Posso falar bastante sobre isso. Tenho muita experiência. Pois bem, então, por isso, eu acho que por isso eles foram rápidos e foram bastante positivos mesmo. Apesar da minha tentativa da nossa tentativa, né, como os coautores, de ser bem prático,
né, como eu admiti já antes, foi a primeira vez que eu fui realmente nessa área bem prática, né? Pensando em atletas, pensando em esporte, em performance. Mas os revisores, eles me indicaram forma de ser mais concreto ainda no sentido prático. Por exemplo, eles falaram, mas e aí, como é que você imagina uma intervenção? Descreva uma intervenção aí como uma intervenção que possibilitaria você testar esse modelo. Então, eu achei muito bom isso. Como usar, como aplicar esse slow-paced breathing, eu também tive que escrever, foram duas coisas grandes que eles falaram que contribuíram enormemente para a qualidade do artigo. Mas foi Bem bem legal. positivo. Depois disso, foi só uma onda de revisão, digamos assim. Aproveitando que você está falando, né, justamente dessa parte de como fazer isso, de como que testar isso, eu achei bem interessante que vocês descrevem a possibilidade de utilizar smartphone, né, para poder fazer essa contagem, para poder fazer essa técnica. Então, eu queria saber de vocês se vocês já têm desenvolvido algo, um aplicativo, um software, não sei, ou se vocês conhecem algo já desenvolvido para utilizar. Essa é uma ótima pergunta. De fato, estamos planejando isso, estamos desenvolvendo nesse momento um aplicativo para o smartphone. Pois é, esse paper também surgiu, né, pelo fato de ter surgido de uma proposta para fundos públicos. Exatamente, esse é exatamente o objetivo do projeto, né? Depois que foi aprovado, o ponto central, na verdade, é esse aplicativo. A gente tem a ideia de criar um aplicativo que possibilita você fazer slow pace breathing diariamente. Ele tem até um lembrete, ele tem né, a gente tem uma recomendação também nas evidências científicas de quanto tempo fazer, quantas vezes por semana. E esse aplicativo vai levar em consideração isso e também aplicar o chamado biofeedback. O que é isso? Você pode, apenas colocando o dedo na câmera, em cima da câmera, a câmera vai medir seus pulsos. E, através disso, ele vai calcular alguns parâmetros de variação cardíaca, variação de frequência cardíaca. Então, você vai fazer o exercício, e enquanto você faz o exercício, você vai ter informações sobre o seu corpo, né? Sobre seu sistema parasimpático, né? A gente vai usar parâmetros para isso, e você vai poder ver como a sua respiração influencia no seu processo, nos seus processos fisiológicos. E aí, com isso, você tem um potencial de otimizar essa atividade para você. E também esse aplicativo vai ser desenvolvido no contexto pensando em atletas, né? Pensando nessa questão do sono, né? Em todas essas variáveis, na verdade, vão ser levadas em consideração no estudo, no projeto, e o aplicativo vai contribuir para aplicar, para testar esse modelo. Bem legal mesmo. Uri, eu acho que eu vou um pouquinho mais na direção de como os revisores foram. Eu acho que, para a nossa audiência, eles têm um pouquinho mais necessidade de entender, por exemplo, como seria uma intervenção do slow pace breathing, porque a prática da educação física ela é muito perto e, às vezes, a teoria ela parece uma coisa muito difícil de compreender. Então, você poderia, para uma pessoa que ainda não entendeu literalmente como seria uma técnica, descrever como que seria o uso dessa técnica com as suas palavras? Em geral, para uma intervenção científica, né, intervenção empírica, para um estudo empírico, você mede, né, primeiramente, antes de começar a intervenção, você faz as medidas que interessam a você. No meu caso, seriam capacidade pulmonar, etc., essas do modelo, né, que a gente já falou sobre isso, e a partir disso começa a intervenção, que seria o quê? Você levar instalar um aplicativo no seu celular, e levar para casa. Antes de dormir, você faz o exercício respiratório por 15 minutos, acompanhando para que serve o aplicativo, né? Ele mostra para você qual a duração da sua inalação e a duração da sua exalação, quando você exala o ar. Então, ele mostra uma relação, né, entre quantos segundos você vai fazer isso. Através de por exemplo, pode ser uma bolinha crescendo, diminuindo. Quando cresce, você inala, quando diminui, você exala. E durante 15 minutos você faz esse exercício. Pronto, acabou, você agora vai dormir. No dia seguinte, você faz a mesma coisa.
Isso já foi estudado, né, esse tipo de intervenção, e já se mostrou efeitos na qualidade do sono. Até agora foi feito só na questão subjetiva, a sua percepção do sono foi melhorada. A gente quer fazer isso objetivo, né, com actigrafia, que chama, com o aparelho que mede exatamente a qualidade do seu sono, e os ciclos de sono foram completos e tudo. E já foi testado durante um mês. A gente vai ampliar, a gente tem vários estudos, um dos estudos vai replicar esse estudo que eu acabei de mencionar, com essas medidas, né, que eu acabei que eu acabei de mencionar e que a gente vai testar também, que é do modelo. E outro estudo vai ampliar, vai ver o efeito dessa respiração durante mais de um mês. Se não me engano, são 4 meses de exercício. Eu não tenho mais certeza agora. E vamos ver, claro que a gente vai controlar se a pessoa está fazendo, obviamente, para isso o aplicativo também é desenvolvido para saber se a pessoa está fazendo. Então a gente vai ver o efeito crônico, digamos assim, né, nas variáveis. Mas essa é basicamente uma intervenção, fazer todos os dias antes de dormir, pronto, 15 minutos é suficiente. É bem interessante, porque esses 4 meses normalmente é o intervalo entre uma competição e outra, dependendo do alto rendimento, da modalidade, e parece ser bem factível, bem legal. Uma pergunta para o Uri. Lendo seu paper, me chamou muita atenção a aplicabilidade desse teste, né? E eu estou entrando num momento bem complexo da minha temporada aqui de futsal, que são os playoffs, e aí tem vários pontos. Como a gente sabe, o sono é um reparador dos sistemas energéticos. E os meus atletas, a gente tem uma grande dificuldade de dormir depois dos jogos. Só que aqui na Rússia, a gente joga 2 dias seguidos, agora nos playoffs. 2 dias seguidos, depois de 3 dias a gente tem mais 2 jogos seguidos também. E um ponto crítico é isso, eu preciso recuperar de um dia para o outro meus atletas. Você acredita que se eu aplicar esse método da respiração, eu consigo ter um bom resultado? Olha, o que a literatura sobre o assunto apresenta, né, a literatura científica vai ao encontro, né, mostra uma ressonância com o que você acabou de dizer. Né? De fato, você confirma o que os estudos mostram. O que é? Os estudos mostram que atletas em fase competitiva, né, na fase essencial de uma competição, no caso os playoffs, como você falou, eles têm uma tendência a mostrar uma má qualidade de sono. Eles têm dificuldade para dormir e como estudos também já mostraram, uma noite de sono ruim leva a uma má performance esportiva. Tem um estudo que investiga exatamente isso. Então esse é de fato um tema muito relevante para o seu caso. Já se mostrou na literatura que uma boa noite de sono tem um papel restaurador, né, essencial, tanto da imunidade como do sistema neuroendócrino. Né? Na outra direção vai o sono ruim. Né? Um sono ruim ele causa uma ativação do chamado eixo hipotálamo pituitário adrenal, né? Que é nada mais que áreas do cérebro que invocam a reação de estresse. Né? Por isso tem esse papel que vai contra, né, o papel restaurador do sono. Né? Então isso baixa a imunidade, por exemplo, né? Você tem a tendência a ficar doente mais rápido e entre esses vários motivos causa detrimento na performance. Então o desafio, né, Slow Pace Breathing já mostrou em alguns estudos que é capaz de melhorar a qualidade do sono, né? Uma intervenção de 30 dias melhorou consideravelmente a qualidade de sono das pessoas, da amostra, né? Que for a amostra não de atletas, mas de estudantes de educação física, né? Que a gente pode considerar que tem uma fitness boa. Mas o seu desafio, Zé, vai ser integrar o hábito desse exercício no dia a dia, né? O hábito do exercício de respiração. Por quê? Porque o sono é muito improvável ser melhorado apenas aplicando Slow Pace Breathing uma vez, né, antes de dormir, que seria, por exemplo, na noite antes da partida ou da segunda partida,
Não, o que nós sabemos é que slow pace breathing tem um efeito de médio prazo, né? Você tem que fazer o exercício regularmente, todas as noites, para apresentar melhorias. Né? Através da neuroplasticidade, você vai melhorando, você vai diminuindo o funcionamento desse eixo que eu falei há pouco tempo que causa estresse. Então, sim, ele tem, sem dúvida você pode conseguir bons resultados para os atletas com relação ao sono. Durante a pandemia, eu tive um grande problema de estresse com os atletas. A gente estava num momento de início de playoff e a gente já estava naquela preparação, porque numa temporada anterior a gente foi vice-campeão, nós fomos vice-campeões e tínhamos vaga na UEFA. E estava no Final Four, a gente já tinha classificado para a Final Four da Champions League de futsal. Então, naquele momento, a incerteza de data, de continuidade do campeonato que a gente estava disputando, quando seria a Final Four da Champions League, a falta de rotina dos atletas, isso gerou um estresse gigante. E eu tive o pensamento e a ação, né? Eu montei os treinos 3 vezes por semana, online, iniciando às 9, 10 horas da manhã, né? Nesses 3 dias, para fazer os atletas criarem uma rotina mínima com relação a sono e com relação à diminuição de estresse, porque a gente estava na ativa. O que você pensa disso? Qual a sua opinião a respeito desse movimento que eu fiz e se tem baseado nisso que você viu no seu paper? Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pelos resultados de você e de sua equipe, né? Impressionante, muito bom mesmo. Em segundo lugar, sem dúvida, a criação de uma rotina de sono é essencial nesse caso, né? Como você falou, as incertezas, né, que os atletas tiveram, quando vai continuar, como vai continuar, e estar nesse estado de não saber para onde ir, qual vai ser o próximo passo, né? Isso exige uma criação de uma rotina, né? Uma estrutura diária, porque sem uma falta de estrutura diária vai eventualmente levar a uma queda na qualidade do sono, né? E entre outras coisas. E no caso, um bom sono realmente é essencial, né? Como eu respondi na pergunta anterior, um bom sono, um sono de boa qualidade tem o potencial de reduzir estresse e aumentar e elevar o bem-estar da pessoa, né? Essa sensação de bem-estar, né? Como mencionei anteriormente, através da redução da atividade do eixo hipotálamo pituitário adrenal, né? Que nada mais é do que a interação entre essas 3 áreas, né? Do nosso corpo, o hipotálamo, a glândula pituitária e a glândula adrenal, que elas diminuem a reação de estresse. Então, o sono, ele é, de fato, muito, muito importante. E você criando essa rotina, você, sem dúvida, está no caminho certo, está na direção correta. Uri, já caminhando para o final, eu queria contar uma história que pouca gente sabe sobre mim. Quando eu era federado em handball em Guarulhos, tiveram aqueles ataques do PCC, e eu lembro que foi a primeira vez que eu me perguntei, cara, e se não tivesse treino? E se não tivesse mais jogo? E se não tivesse mais campeonato? O que eu vou fazer da minha vida? E nessa incerteza, eu fiquei bem confuso. Eu lembro que uma tia da cozinha, na casa dos atletas, ela falou assim, filho, você tem que aprender a respirar, porque todo movimento começa com a respiração. Obviamente, com 19 anos, estudando educação física, o que a tia falou não fez o menor sentido para mim. E é bem engraçado, porque de uma certa forma eu ignorei, e eu gostaria que já naquela época, meu treinador, na verdade minha treinadora, tivesse me auxiliado para entender esse processo de como manejar a ansiedade pré-competição, ou até mesmo quando não se sabe se vai haver a competição e não. E eu acho que, nas suas devidas proporções, vários atletas e pessoas que lidam com o esporte na escola ou de alto rendimento precisam de alternativas como essa que você está falando, que são factíveis, são fáceis de compreender e até mesmo baratas na intervenção,
E aí a minha pergunta é a seguinte, qual tipo de informação você poderia dar para pessoas que nesse momento agora precisam de, por exemplo, achar alternativas de como lidar com a pandemia sendo atletas? Ó, na sua experiência, dá para dizer que isso é uma sabedoria popular, né? Sabedoria popular muitas vezes tem razão, né? A gente tem que levar a sério também o que as pessoas aprenderam durante a vida, né? Sim. Mas o que eu acho que é muito importante para quem está estudando educação física, ciências do esporte, é buscar conhecimento, né? Como já dizia o nosso querido Bilu, ET Bilu. Eu eu acrescentaria uma coisa, não só busque conhecimento, mas aprenda a buscar conhecimento. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Ciência está sendo discutida, né, o tempo todo, né, nesse período de pandemia. O que, claro, que é muito positivo, mas uma coisa que eu percebo, as pessoas veem ciência apenas como uma coisa homogênea, uniforme, o que não é verdade, né? Se você olhar bem, a metodologia às vezes não é muito bem aplicada, não é corretamente aplicada. Às vezes tem muitos artigos científicos que não têm qualidade, né? Isso é uma coisa isso que eu falo de aprenda a buscar conhecimento. Invista na sua educação metodológica, porque mesmo se você não for aplicar isso um dia, mesmo se você for uma parte de aplicação no dia a dia, de aplicar técnicas já estabelecidas na ciência, ou bem estabelecidas na ciência, aprenda a separar o joio do trigo, aprenda a identificar o que é uma boa ciência, uma ciência bem conduzida, e o que é um bom método para você aplicar com seus atletas. Isso é um conselho que eu daria que é essencial para um bom profissional. Show de bola. Uri, Ricardo, Zé, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Muito obrigado pela participação. Tenham uma ótima noite e até semana que vem.